Olá, queridos amigos, tudo bem? Nós voltamos aqui com um terceiro vídeo acerca de dúvidas bíblicas. E lembrando bem que o nosso canal ele não tem vínculo com igreja nenhuma. Eu não sou pastor, não sou padre, eu sou um membro de igreja interessado nas escrituras e que vou atrás de todas as dúvidas bíblicas, porque é muito ruim a gente ficar com dúvida, né? E eu aproveito para compartilhar com vocês a respeito dessa minha pesquisa, que é pautada em livros, em comentaristas bíblicos, e nós fazemos um vídeo bem simples, bem caseiro, mas com o objetivo principal é de mostrar a verdade, ok? Então vamos para o nosso terceiro vídeo e a nossa terceira dúvida bíblica, que é sobre a mulher de Caim. Quem foi a mulher de Caim? A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram 2 filhos e logo depois tiveram um terceiro filho. Os 2 primeiros filhos foram Abel e Caim. O terceiro filho foi Sete. Caim matou Abel e Caim saiu do lugar onde ele se encontrava, no convívio familiar, e foi para uma terra distante. A Bíblia conta que é no leste do Éden, né? E a terra chamada Terra de Nod, que a gente vai ver mais tarde o seu significado. Acontece que a Bíblia ela diz que Adão e Eva tiveram 3 homens, né? Inicialmente ela fala isso, 3 homens. Então, a primeira grande problemática nesse verso bíblico aí da mulher de Caim, que você pode acompanhar, está lá a partir de Gênesis 4:16, é que se Adão e Eva tiveram só homens, como foi que Caim conheceu a sua esposa? Uma segunda problemática sobre isso, nós vamos ver mais tarde, né? É sobre um possível incesto que tenha acontecido nesta época. E a terceira problemática que nós vamos perceber aqui em relação a esse verso bíblico sobre a mulher de Caim é acerca da chamada endogamia ou consanguinidade. A gente vai ver se isso tinha influência na época de Adão e Eva ou não. Então nós vamos destrinchar direitinho para vocês aí, para a gente poder arrematar logo 3 dúvidas bíblicas em uma só. Vejamos. Problemática 1. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram Caim, Abel e depois Sete, portanto homens. Como então Caim encontrou a sua esposa? Haja vista que partimos do princípio de que a humanidade começou com Adão e Eva. Caim matou Abel, saiu da convivência de seus pais e foi para a terra de Nod, ao oriente do Éden. A palavra Nod significa vagueação, exílio ou simplesmente vagabundagem. Então Caim foi considerado um exilado. Na terra de Nod, Caim se uniu com a sua mulher e teve filhos. Em relação a essa nossa primeira problemática, nós temos algumas perguntas a fazer aos críticos e aos teólogos. O que pensam os críticos e o que pensam os teólogos em relação à mulher de Caim? Vejamos agora o que dizem os críticos e teólogos a respeito do assunto. A mulher de Caim era de outra tribo diferente da de Adão e Eva, o que prova a origem da vida diferente da contada na Bíblia. Outros críticos defendem que a mulher de Caim nunca existiu, isto é, portanto, uma falácia. Ou ainda que ela é um ET, é um extraterrestre. Ou algumas pessoas defendem que a mulher de Caim é um plano diabólico para espalhar a maldade pelo mundo. E isto também alguns escritores do cristianismo defendem. Vejamos agora o que os teólogos, estudiosos, comentaristas e eruditos bíblicos falam a respeito da mulher de Caim. Caim casou-se com uma irmã, ou com uma sobrinha ou parente distante, de 2º grau até 3º grau. E alguns defendem ainda que haviam populações pré-adâmicas ou pré-bíblicas de raças inferiores à adâmica, e Caim casou-se, portanto, com uma mulher de raça inferior. O que podemos dizer acerca de quem foi a mulher de Caim? O que tem escrito na Bíblia ou nos livros de eruditos acerca da mulher de Caim? Primeiro, nós não sabemos o seu nome, idade ou personalidade, não sabemos a sua origem, não sabemos quem foram seus pais e sabemos apenas que ela teve filhos com Caim. O que podemos dizer acerca dos parentes de Caim? Caim teve irmãos e irmãs.
Gênesis 5:4. Preste muita atenção nesse verso bíblico, que talvez seja o verso central para nós entendermos a respeito da origem da mulher de Caim. Começa o verso bíblico falando assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Caim foi tio e tio-avô de muitos e muitas. É o que conta Gênesis 5. Os homens parentes de Caim começaram a se multiplicar e a se espalhar sobre a face da terra. Então, para respondermos essa primeira problemática, a solução seria o seguinte: partindo do princípio da criacionismo, Caim só pode ter casado com uma parente bem próxima ou até um pouco distante. E a Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, Gênesis 5:4, que, como sugere Gênesis 6:1, se multiplicaram e preencheram as terras e lugares distantes, inclusive a terra de Nod, onde se encontrava Caim. Podemos concluir que, apesar de não sabermos quase nada a respeito da mulher de Caim, e levando em consideração que a origem da vida foi ipsiliteri, como narram as Escrituras, ou seja, todos nós viemos de Adão e Eva, Caim casou-se com uma parente de primeiro ou de segundo grau, ou seja, uma irmã ou uma sobrinha. A problemática número 1 ficou muito claro para a gente. Então, Caim casou com uma irmã ou com uma sobrinha, não é? Ou então com um parente de segundo até terceiro grau. Ainda há uma divergência se Caim levou consigo a sua irmã ou a sua sobrinha para a terra de Nod, ou se elas migraram depois e encontraram Caim por lá. Problemática 1 resolvida, porém surge uma segunda problemática, que é o incesto. Teria Caim cometido o incesto? Problemática número 2. Se Caim casou com uma irmã, nos moldes de hoje cometeu incesto. Entretanto, a Bíblia, em Levítico 18, condena o incesto. Como pode então haver duas condições? Primeiro, Deus permitiu o incesto e depois Deus condenar o incesto. No início da humanidade, segundo a visão criacionista, a ordem divina era frutificar e multiplicar, Gênesis 1:28. E a única maneira de fazer isso era autorizar o casamento entre parentes de primeiro e segundo graus. Em Levítico, Deus, através de Moisés, dá uma série de leis para o seu povo. São leis religiosas, civis e de saúde para proteger as pessoas que viviam sem regras muitas vezes. Entre essas leis estava a proibição de praticar incesto como ordem profilática de saúde e de ordem moral. Podemos afirmar então que nos tempos de Adão e Eva, casar com parentes próximos não era pecado, mas era uma ordem e desejo natural de Deus. Já nos tempos de Moisés, em virtude do crescimento do pecado e da necessidade de se ordenar este crescimento, Deus passou a proibir este tipo de relacionamento. Caim provavelmente casou com uma irmã ou com uma sobrinha, isso aí a gente já viu. Porém, disso aí surge uma terceira problemática. Nós vimos a segunda problemática, que foi o incesto. E vocês viram aí muito claramente que a Bíblia, lá no início, ela não condenava o incesto, muito pelo contrário, Deus estimulava as pessoas a se multiplicarem. E a única forma de fazer isso é casando parente com parente. Entretanto, agora surge uma terceira problemática. Hoje, a medicina, ela não aconselha o casamento consanguíneo. O casamento entre parentes de primeiro grau, segundo grau, até de terceiro grau. Algumas vezes você pode ter a manifestação de doenças que recessivamente começam a se manifestar. Vamos então entender um pouquinho o que é a consanguinidade e depois analisaremos com calma o verso bíblico, se houve ou não houve problema consanguíneo, que é chamada endogamia, lá no início dos tempos na Bíblia. E ouviremos também algumas opiniões acerca do evolucionismo também. O evolucionismo também condenava, é congruente com essa história de consanguinidade lá no início dos tempos? Vamos ver. Há razões para crer que Deus criou o homem geneticamente perfeito. Em Gênesis 1:27 lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Deus é perfeito, Deuteronômio 18:13. O homem foi criado à semelhança parecida com Deus, é algo semelhante a Deus. À época de Adão e Eva, não existiam doenças e os homens viviam por muito tempo, mesmo depois do pecado entrar na vida do homem.
A alimentação era absolutamente saudável e isto contribuía em grande parte para a longevidade. O pecado trouxe consequências cruciais para reduzir a longevidade do homem, Gênesis 6:3, como faz até hoje. A autodestruição do homem parecia inevitável. Para estancar a redução da longevidade, Deus deu ao homem uma série de regras e leis, escritas em Deuteronômio e Levítico. Um dos problemas que apareceram nos homens ao longo de milhares de anos foi a mutação genética, o que tem contribuído, entre outras coisas, com o aparecimento de doenças na humanidade. As mutações genéticas costumam acontecer com o passar do tempo, e quanto mais numerosas as gerações forem, maiores as chances de acontecerem. Esta ideia é compartilhada também pelos defensores do evolucionismo. Vamos agora discorrer algo sobre a consanguinidade. Atualmente, não se recomenda o casamento entre parentes próximos, primeiro e segundo graus, devido ao risco de manifestação de doenças de herança recessiva. Agora nós vamos dar uma pequena explicação acerca de consanguinidade, genes dominantes e genes recessivos. Todos nós temos genes que possuem uma expressão, isto é, uma manifestação mais forte, esses são chamados de dominantes, e outros com uma menor expressão ou uma manifestação mais fraca, chamados de recessivos. Todas as nossas características, tamanho, cor da pele, cor dos olhos, cor dos cabelos, forma de falar, forma de andar, são codificadas por estes genes. Alguns genes dominantes e outros genes recessivos. Nós herdamos muitas características fenotípicas, isto é, características externas, de nossos pais. Herdamos também doenças dominantes e doenças recessivas, ou seja, os nossos genes decodificam características que podem estar em perfeito funcionamento ou podem ser defeituosas. E essas características defeituosas é que determinam as doenças dominantes ou doenças recessivas. As doenças genéticas causadas por genes defeituosos podem ser dominantes ou recessivas. As dominantes têm mais chance de se manifestar do que as recessivas, que só se manifestam em condição de homozigose, isto é, se o indivíduo for gerado por pais portadores desses genes recessivos. Aqui é que entra o perigo da consanguinidade. Um gene recessivo distribuído na família pode ser compartilhado pelos membros comuns, surgindo assim doenças ou fenótipos leves ou até graves. Quando surgiu o problema da endogamia, que significa consanguinidade, não se sabe exatamente, contudo já era de conhecimento do próprio Darwin, o qual casou com uma prima de primeiro grau, apresentando uma linhagem problemática de doenças e mortes prematuras. Sempre houve o problema da consanguinidade? Parece que não. Ao menos num ponto os evolucionistas e os criacionistas concordam: a ancestralidade comum, isto é, nós viemos de um ancestral comum. Os evolucionistas dizem que viemos do macaco. Já os criacionistas dizem que fomos criados por Deus e todos nós somos descendentes de Adão. Vindo do macaco ou criado por Deus, parece que a endogamia ou consanguinidade nunca foi problema no início dos tempos. Haja vista, se fosse problema, não estaríamos aqui para contar a história. Podemos concluir que o problema da consanguinidade, se existia no início dos tempos, não chegou a afetar o crescimento populacional dos nossos ancestrais. Bem, amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Nós ficamos por aqui. Espero tê-los de volta no próximo vídeo. E no próximo vídeo, aproveitando para falar, nós destrincharemos quem foram os Nefilins. Quem foram os Nefilins dos quais a Bíblia fala em Gênesis. Logo depois do evento de Caim, nós vemos os Nefilins. Quem foram eles? No próximo programa, no próximo vídeo, nós apresentaremos para vocês o que dizem teólogos, comentaristas bíblicos e vejo vocês por lá. Tchau, tchau, até mais.